E aí, Felipe, tudo bem? Meu filho, conforme combinamos, eu vou responder seus e-mails. Esse e-mail aqui é muito grande, então eu preferi gravar esse vídeo, ok? Vamos lá. Primeiro questionamento, deixa eu ver aqui. Eu vou começar esse vídeo respondendo a pergunta que eu fiz para ti, porque a tua resposta não satisfez a minha curiosidade. Apesar é uma pergunta retórica, porque eu sei a resposta. Então eu vou lhe dizer. A pergunta que eu fiz foi: por que Pedro ficou em Jerusalém e Paulo foi ao mundo difundir o evangelho? Essa foi a minha pergunta. Essa pergunta é complexa, porque para responder tem que ler o Novo Testamento todo, né? Você já leu o Novo Testamento todo ele? Pelo menos mais 2 vezes? Você não vai entender então a pergunta. Vou lhe explicar aqui. Eu não vou citar nenhum versículo, porque os católicos têm a maior raiva quando a gente cita versículo decorado, né? Ah, porque fala do contexto e tal, distorcido. Então, discutir com o católico é complicado para mim, porque a base de vocês não é a Bíblia. Vocês não têm a Bíblia como a palavra infalível e completa, a completa revelação de Deus para nós. Vocês não têm isso como verdade. Acho que é difícil, né? A gente falar de tradição, história. Eu discuto Bíblia. Então, se existe alguma... Por isso que tem católico que não estuda a Bíblia, que até gagueja, né? Não, eu acredito que a Bíblia ela é a fiel palavra de Deus, mas é quando se atrapalha na hora de defender as doutrinas não bíblicas da Igreja Católica. E aí recorre para o padre, aí o padre diz, não, pera lá, mas a tradição ela é superior à Bíblia. Aí coitado do fiel católico que não lê a Bíblia, fica sem resposta, né? Mas enfim, voltando, vamos ver o que interessa, que o tempo é isso aí. Falando um pouquinho sobre Pedro e Paulo. Pedro, de fato, Pedro foi o líder primeiro da Igreja Católica. Ele foi o líder primeiro da Igreja Católica. Desculpa, da Igreja de Cristo. A Igreja Católica veio 5 séculos depois. Pedro foi o líder instituído por Jesus para ser o líder, o sacerdote maior da igreja primitiva, a Igreja de Cristo, que a Igreja de Cristo ainda existe até hoje tem e ela não tem placa, endereço, não tem programa de televisão, entendeu? Não tem riquezas neste mundo materiais e ela está por aí espalhada em todos os cantos da terra. Jesus falou: ide por todo mundo pregar o evangelho. Permanecer em Jerusalém até que sob vós desça o Espírito Santo. Depois, né, em outra passagem ele fala: ide por todo mundo pregar o evangelho, desde Jerusalém, Samaria e confins da terra. Qual foi o problema de Pedro? Porque Pedro viveu e morreu. Já que vocês querem chamar ele de Papa, tudo bem. Pedro viveu e morreu como sendo Papa da igreja, sim, da igreja de Cristo. Isso é fato. Porque ele nem viu negócio de católico, igreja apostólica romana, não sei o que, Vaticano, ele nem conheceu isso. Isso veio depois de muitos séculos depois dele morrer. Então, mas o Pedro cometeu um erro. Ele, ao invés de ir pregar o evangelho, os confins da terra, o projeto de Deus era estabelecer a sua igreja física na Galileia, na Samaria. Mas não, ele preferiu ficar em Jerusalém. Agora, por que ele preferiu ficar em Jerusalém? Porque Pedro, ele era um crente judaizante. Não sei se você sabe, mas a igreja primitiva, ela tinha um grande racha. O evangelho está todo aí para explicar a dissidência entre Pedro e Paulo, a dissidência entre Paulo e Barnabé era digamos assim, da turma do Pedro. Porque o que acontece? Com a expansão da igreja, muitos judeus se converteram e trouxeram consigo esses costumes judaicos.
E com o trabalho que Paulo começou a fazer, até porque Pedro não saiu de Jerusalém, e aliás, Pedro nunca foi em Roma, né? Mas tudo bem, vou entrar nesse mérito histórico. Paulo foi 3 vezes. E acontece, os crentes judaizantes, eles menosprezavam os gentios, os crentes gentios, porque eles pregavam que tinha que se circuncisar, que tinha que guardar o sábado, entendeu? Então eles meio que não, eles literalmente eles faziam um bullying, digamos assim, uma discriminação velada. Tem até uma questão, tem até uma situação onde Paulo vai lá e chama a atenção de Pedro. Olha bem, já bem, Paulo, o apóstolo abortivo, aquele que Pedro não escolheu, porque Pedro fez um sorteio para substituir o Judas Iscariotes, sem se submeter à vontade do Espírito Santo, e escolheu Matias por sorteio, colocou suas premissas, e essas premissas, só quem poderia cumprir essas premissas seria um judeu. Então ele já tirou de fora todos os gentios. Então com certeza Paulo jamais seria escolhido por Pedro, porque Paulo não tinha as características que Pedro colocou lá. Está tudo no Evangelho, depois eu posso te mostrar os versículos, mas se tu ler, tu mesmo vai ver, entendeu? Porque não vou perder tempo escolhendo o versículo, porque a nossa barra de discussão não é bíblica, né? Porque você não quer a Bíblia como palavra de Deus. Então eu estou citando, se tu tiver curiosidade, tu vai lá e vê. Então, Pedro escolheu Matias por sorteio, mas Pedro permaneceu em Jerusalém. Jesus tinha pressa que o evangelho se expandisse. E o que ele fez? Pegou Paulo lá no caminho de Damasco e botou ele para pegar para os gentios. Entendeu? Então Pedro tinha a liderança que foi dada por Jesus, mas ele não usou essa liderança, mas continuou sendo líder. E Paulo continuou respeitando ele como líder até o último dia de sua vida. Se você quer chamar Paulo de Pedro de Papa, tudo bem, pode chamar, não tem problema. Pedro foi, sim, o líder maior da igreja primitiva. E Paulo se submetia a Pedro. Apesar de que tinha divergência, ele também está comprovado na Bíblia que ele puxou a orelha de Pedro, porque Pedro não seguiu o que Jesus mandou. Lembra aquela passagem que Pedro viu, teve a visão do lençol com um monte de bichos impuros? Jesus falou assim: Pedro, mata e come. Pedro, mata e come 3 vezes. Ali é Jesus falando para Pedro: Pedro, vai lá com o gentio e prega. Pedro foi? Não foi. Jesus teve que fazer o quê? Quando o homem não faz, Deus vai lá e faz. Levantou Paulo, e Paulo fez o que Pedro não fez. Então, beleza aí? Primeira questão. Como o vídeo está ficando longo, eu vou parar aqui e eu vou seguir no outro, tá? Eu vou te mandar esse primeiro vídeo agora, para esquentar a discussão, e depois eu vou mandar os vídeos seguintes do mesmo e-mail, tá bom? Um abraço, papai te ama, beijo.